Aí, gente. Vamos continuar que o papo tava bom. Ah lá, a Lu entrou. Já vou chamar a Lu aqui. Boa, boa, boa. Vamos lá. Oiê. Vamos ver se a Val entra aqui de novo e a gente vai. Eu não li se tinha mais uma pergunta embaixo, entendeu? Vai entrando, meninas. A gente vai continuar o assunto, tá? Só pra gente ficar mais uns 20 minutinhos. Na verdade, a gente tinha combinado assim: ah, Lu, vamos fazer uma live de 20 minutinhos só pra gente falar de novo. Aí a gente começa a falar e não Ai, tá para, né, tão amiga? bom. Vamos aí pra segunda live. Se deixar, a gente fica até as 10 da noite, as loucas. É. Daqui a pouco Então, traz o gente, ó. neném. Não, eu tô só ouvindo aqui, ó. O pai já até saiu. Ai, vamos passear. Acho que ele foi andar aí no condomínio. Ah lá, Val entrou. Vamos continuar com o assunto pra Val. Val, então, amiga, ó, daí as mamães perguntam pra mim, né? Quando foi que você. Como que você fez o desmame noturno? Então, gente, eu vou falar pra você. É trabalhoso. Assim como HN, o desfraude, que eu fiz também com o Francisco. É trabalhoso. Então, o que que eu fiz para desmamar? Eu decidi que eu não ia mais dar o peito, acabou, entendeu? Eu via que, assim, o peito estava sendo uma demanda boba, assim, sabe? Tipo, tinha certos momentos que eu tinha ensinado ele a mamar no peito. Começou Uhum. assim. Então, ele caía. Ai, que é o neném, que ele chama de neném. Uhum. Por quê? Porque quando ele caía, eu pegava ele e falava, vem aqui, neném, vem aqui. E já enfiava o peito na boca do menino, né? Então, eu ensinei a ele isso, entende? Então, aí ele caía, queria de novo. Ele já estava com 2 anos. Olha, ele está com 2 anos e 2 meses. Ele fez dia 2 agora. Foi abril, maio. 2 anos e 2 meses. Com 2 anos, eu falei, eu vou desmamar esse menino. Desmamei, tem 2 meses. Entendeu? Então eu fiz isso, falei, não vou dar mais. Acabou. Aí o que que a gente faz? A transição. Então eu comecei a fazer uma transição com outras coisas para ele ir criando esse novo caminho neural, entende? Que é o que a gente ensina também. A Laval, eu faço isso. Gente, A peraí. lá, tá vendo? Com Envia essa certeza ele cai. live para outras Hã? mães, para as mães enviarem essa live. Pega aqui no aviãozinho, envia para outras mães, para Aí, que mães mamãe. possam ter acesso. Não guarda Muito informação para legal. vocês, gente. A gente está dando aqui. Vamos ajudar outras É mães. Faça verdade. a sua parte Vamos nessa. mandar aí, gente. Vamos mandar para outras mamães. Olha lá, a Valquíria falando, faz isso, né, amiga? Ele cai e você dá o peito na boca do menino, né? Normal, também fiz. Tá vendo? Então agora você criar um novo caminho neural para ele. O que que você vai fazer quando isso acontecer? Pensa. Aí você faz sempre, entende? E começa a perceber que, assim, o que acontece geralmente com as mamães também é de dar o peito para a criança dormir. Então muda. Em vez de dar o peito, o que que a gente vai fazer agora que dá para fazer com consistência, que dá para fazer com persistência e que dá para fazer como rotina? Pensa. Ah, eu vou colocar o papai para dar banho todo dia, para botar para dormir todo dia, tá? O papai não viaja. O papai vai estar em casa todos os dias no horário que ele dorme, entende? Porque tem que ser a mesma coisa sempre. Se você não fizer a mesma coisa sempre, não faça, entende? Porque ele só aprende por repetição. Então, como a gente ensina lá no grupo da HN mesmo. Como que faz para a gente tirar a fralda do bebê no período da manhã? Então, eu não quero ficar o dia inteiro com ele na fase 1 lá de observação, né? Que ele peladinho. Eu só vou tirar para ele começar a cortar o matinho lá do segundo caminho neural, lembra que você falou? Então faz o que a Lu disse, tirou a fralda da manhã, oferece xixi no vaso. Bota a fralda de novo. Vai fazer soneca? Tira a fralda, faz um xixi no vaso, põe a fralda de novo. E é assim que vai, gente. Na verdade, é a gente liberando o segundo caminho, tá? Pode falar, Lu, eu vou voltando às perguntas aqui. Eu ia ler. Essa justamente é uma pergunta que eu ia ler, que ela fala como que faz para não atropelar os passos, né?
Então, assim, gente, é que assim, não tem regra. Existem os passos, mas é o que eu falo, cada criança é uma, cada mãe é uma, então eu não tenho como, a não ser que seja, de repente, numa consultoria realmente individualizada, em que eu conheço um pouco essa criança, essa mãe, eu posso direcionar um pouco melhor conforme a gente vai conversando. Mas aqui a ideia é que vocês entendam e vocês não precisam aprender como, né? Como que você vai evoluir, né? Tipo, vai ser de você entender se vocês estão fluindo bem, tipo, tá pegando xixi da manhã, tá bem? Você sente que Vou talvez esteja na passar, hora de né? começar a observar? Então começa. Mas, Uhum. eu acho que tá na hora, mas eu não tô muito afim de lidar com xixi no chão. Então, como eu falei, põe uma fraldinha de pano, pelo menos. Porque aí você vai perceber que ele fez, você vai estar mais ligada, vai perceber que tá molhado, e ele vai ter a sensação corporal. Então, você não precisa. Pode ir com calma, né? Você quer diminuir os passos, É. então dá um passinho. Ou você fez o xixi da manhã um dia e falou: não, já tô pronta para começar a observar. Então vai, já, vai lá, testa. Deu o primeiro Eu fiz isso. passo, foi bem, continua. Eu Ou fiz chegou isso. lá e falou: putz, não É, tô pronto. Então calma, vai com é. calma. Tem que estar Então é preparada, isso. gente. E Vai aí, por tudo de isso que é você. importante a gente não tirar a fralda de uma vez, porque é isso que acontece. A mãe vai e tira de uma vez, e aí falou: acabou, não mais Frustra. fralda. E aí, ela não dá conta, a criança não É, entende, fica frustrante. Aí o que acontece? Ela vai e põe a fralda de novo. E aí começa a ficar confuso para a criança. Peraí, perdeu a ela disse que era sem oportunidade. fralda, agora é com fralda e não olha mais. E aí começa. E é o que sempre acontece. A pessoa vai lá, faz uma, duas, três vezes isso. Tira a fralda, põe fralda no sentido de tira por um, dois, 3 dias, não deu certo, aí volta. Aí então, assim, vai com calma. Você pode ir sentindo, dá um passinho, ver que tá indo bem, quer ir mais, dá um passo maior, ou ver que não tá muito bem, pode dar um passinho para trás. E aí você vai sentindo. Ó, o que indicam para desfraude de menino? Aqui, ó, Francisco, hein? Sentado no assento, de pé no mictório, o que que é melhor? Eu vou falar o que eu fiz e a Lu vai falar o que ela fala para as mães, tá? Eu trabalho com atividade de qualidade, né? O cisco de atividade lá que eu mostro para vocês. O que que eu ensino para as mamães? Autonomia. Para mim, e eu percebi, né, que é geral, né? A gente trabalha com Montessori, com Pickler, né? A gente conhece sobre isso. Quanto mais autonomia eu dou para minha criança, mais rápido é o processo de aprendizado dela, certo? Exato. Então eu aproveitei isso. O que que eu fiz? Eu, Daiane, eu abri o box do banheiro e eu falava para ele, filho, agacha para não molhar a camiseta, certo? Pensando na autonomia. Agacha e faz um buraquinho do ralo. Então, o que ele fazia? Ele ia lá, agachava, ficava de cócoras e fazia xixi no ralo. Começou assim, entende? Porque daí não molhava o pé, né? Pro pipi não molhar o pé, para não molhar a camiseta, enfim. E aí, o que eu fazia? Um baldinho, jogava água lá, ia com rodo, ia com pano e deixava sempre sequinho. Para quê? Para que todo momento ele quisesse, ele fosse sozinho, entende? Isso eu fiz na fase em que ele ficou peladinho, que é uma das fases iniciais da HN, tá? Então eu fiz isso e me ajudou demais. Hoje eu comprei um mictório, né? Depois que eu vi a Pan, não sei se a Pan tá aqui, eu comprei um mictório e agora ele vai lá no mictório do sapinho. Então Legal. ele já tá indo tranquilo também. A gente já tá em outra fase, né? De agora de abaixar a roupinha para fazer sozinho. Então tá indo normal. Mas a fase um do menino que eu usei foi essa, e pra mim deu muito certo. Mas aí vem, né, a hipnoterapeuta falando, né? Faça isso, mãe, se você tem tempo, tá, e disponibilidade de toda vez que ele for fazer o xixi, você ir lá jogar uma água e passar um pano para secar. Por quê? Se essa criança entrar, escorregar, ela não vai querer mais sozinha, entendeu? Então, assim, ao Exato. mesmo tempo que você dá autonomia para a criança, autonomia é isso, gente. Eu entrego autonomia, mas eu entrego autonomia com segurança, Exato. tá? Então, às vezes a mãe fala assim: ah, tá, eu não quero colocar o filtro de barro lá para o meu filho pegar água, porque ele vai derrubar na casa inteira. Bom, primeiro, para você deixar o filtro de barro ao alcance da criança, tem que ter noção que não vai cair nela, né? E você tem que Exato. ter noção também que ela vai conseguir pegar sozinha, não vai derrubar água no chão a ponto dela escorregar, entendeu? Então, dar autonomia para a criança, gente, é nós estarmos ali atrás, entende? Lembra do apego seguro que eu falei? Exato. É isso, não é só, então vai lá, dá e falou, faz sozinho. Então, É, né? exato. É para vocês terem
esse discernimento, pelo amor de Deus. Aí pode falar aí, Lúcio, se tiver alguma coisa de menino aí. Não, o que eu ia falar assim, menino, né? Normalmente costuma ser mais fácil ele aprender a relaxar quando ele tá sentadinho. Mas às vezes ele vê o pai, ele quer fazer em pé, então assim, não tem regra. Em pé ou sentado é o jeito que dá certo aí. Às vezes no matinho, às vezes dentro de um copo. A criança acha engraçado jogar dentro de um copo. Então a ideia é você pegar o xixi de algum jeito, entendeu? De algum jeito que facilite. Justamente dá para ele ter autonomia. Então o pinico é legal porque dá mais autonomia para a criança. O mictório também dá autonomia. Mas às vezes o mictório a criança não consegue ainda relaxar em pé. Então vê se é mais agachadinho, se é no matinho. Normalmente o matinho, para a criança aprender, é muito bom, né? Porque vem o não vou fazer xixi no matinho, vamos molhar a plantinha. É mais interessante para ela, né? Então a gente pode começar de repente no matinho, mas não cria o hábito de fazer sempre no matinho, porque aí você também tá lascado, porque Depois a não criança sai mais. só fazer no matinho. Ou de repente tá andando, vai, agacha, mesmo sem tirar a calça, faz xixi no matinho. Isso aconteceu aqui em casa, por isso que eu tô falando, tá? Vira um bichinho de mato, né? Não, abaixava, começava a fazer. E xixi. E ela achava que tava, né? Tipo, tá certo, né? Eu aprendi assim que pode fazer no matinho. Claro. Então ela viu o cachorro fazendo xixi, ela parava, fazia xixi também. Aí eu parei, né? Então agora ela não faz mais isso. Mas só pra. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Do bebê de 15 meses, que fazia no pinico mesmo, e agora. Nele também. Não quer nem pinico nem fralda. Então, essa é a ideia. Gente, 15 meses, e Montessori fala disso, né? É uma fase que a criança ela precisa de muita autonomia. É aquela fase que ela chega, quero autonomia, me dê autonomia, por favor. E na higiene natural é uma das fases que existe uma das maiores regressões, justamente por isso. Porque as regressões, e isso acontece no desfraude, regressão e desfraude, normalmente ela está ligada com a falta de autonomia da criança, com a falta de controle que ela tem do processo em si, porque ela quer fazer sozinha. Lembra que a gente estava falando? Se ela tivesse uma comunidade tribal, ela já seria independente. Então, ela quer ser independente. E se ela não deixa a gente não deixa ela ser independente, ela vai querer controlar de algum jeito. Então, não fazendo xixi na fralda, não fazendo xixi no pinico, ela que vai mandar. Então, a ideia é que a gente dá o máximo possível de autonomia. Então, como que funciona para vocês? Às vezes, deixar o peladinho, né? Pelo menos no início, para ela não precisar abaixar a calça, né? Não precisar aprender ainda ou abaixar a calça. Mas, de repente, no box, como a Dai disse, ou achar no matinho, pelo menos para ela fazer o xixi, né? Então, fornecer o máximo possível de autonomia para essa criança. Ensinar ela a realizar todas as partes do processo. Gente, isso vale para qualquer idade, tá? Então, se você tá com dificuldade no desfraude, gente, ensina essa criança a ser independente. Ensina ela a baixar a calça, ensina ela a colocar a calça, ensina ela a sentar no pinico, ou sentar no vaso, ou ir pro lugar, enfim, algum lugar que ela vai fazer. Ensina ela a dar descarga, que normalmente não precisa ensinar, né? Eles aprendem. Então, dar descarga, ensina a lavar a mão. Então, assim, tudo. Quanto mais controle a gente puder dar para essa criança, mais tranquilo vai ser o processo, mais ela vai querer fazer. Porque ela quer ter o domínio, gente. Por isso que criança acima de 18 meses é muito isso, né? Ela quer ter o domínio da situação, ela quer ter o controle, ela quer masterizar a ida ao banheiro. E se a gente não deixa ela masterizar, né? Dominar o processo, a gente fica lá, ou a gente faz o tempo todo, ou a gente dificulta muito o processo, né? Põe uma roupa que ela não consegue tirar, põe uma fralda que ela não consegue tirar, põe em algum lugar que ela não consegue ir sozinha e fazer o xixi, a gente dificulta o processo e aí a criança pode resistir mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Teve a da cueca também, né? Que colocou a cueca, igual o seu caso, Dai. Colocou a cueca na criança, achou que era tirar a roupa, colocar a fralda, colocar a cueca, que a criança ia... E o que eu falo, gente, tá vendo? A cueca é um dos maiores erros. Já colocar a cueca imediatamente. Tira a fralda e põe cueca. Você zicou a cabeça da criança. Porque para ela, a cueca é a mesma coisa que a fralda. Ela não tem... por mais que você fala cueca, você fala que é diferente, para ela, na memória muscular, ali no corpinho dela, é uma coisa que tá agarrada na cintura, que tá no meio das pernas, então para ela aquilo é uma fralda. Então você dá o sinal de ok, pode fazer o seu xixi aí, né? Porque ela tá de fralda, então ela pode fazer o xixi. Quando a gente tira essa cueca e deixa ela peladinha, ela entende, opa, tem algo diferente aqui, vou precisar prestar atenção. Isso que você disse, explicou, né? Então ela precisa prestar atenção. Então, ela não vai fazer imediatamente, né? Às vezes, se ela não tem nenhuma consciência corporal ainda, ela vai fazer imediatamente. Mas é aí que você vai observar, vai conhecer o seu filho, vai entender em que processo de aprendizado que ele tá.
e como conduzir o processo, né? Que eu só vou entrar em detalhe nessa questão do aprendizado, que é o que a gente precisa ter ideia antes de começar a tirar a fralda, a gente entender a cabecinha da criança, né? Então, uma criança que usou fralda descartável, não sentia que estava molhada, ela dificilmente vai ter a ideia do que ela está fazendo xixi ou de que ela precisa fazer xixi. Então, a gente entra no primeiro estágio, que é a criança não tem ideia do que está acontecendo, nem percebe que molhou, né? Fez lá, nem percebe. E aí ela entra no outro estágio, que ela percebe logo depois que fez. Então ela não estava lá, fez xixi, nem percebeu. De repente viu que ficou molhado, eu fiz xixi. E aí ela passa para o outro processo conforme ela vai aprendendo, que é, eu estou fazendo xixi, né? Durante o processo de fazer xixi, estou fazendo xixi, uau, né? E aí ela passa para outro processo. Eu tô fazendo xixi, mas eu consigo controlar, eu consigo segurar, eu consigo ir até o banheiro, né? Isso acontece muito. A criança tá aí no processo de aprendizado, ela dá aquele primeiro xixizinho, ela segura e vai xixi, xixi, vai correndo até o banheiro, né? E até a gente chegar no processo de aprendizado que a criança vai estar sabendo que ela precisa fazer xixi. Então ela tá com a bexiga cheia, ela fala, eu preciso fazer xixi. Então aí ela toma a decisão de ir no lugar certo. E o que acontece? Muitas crianças vão estar no estágio de aprendizado que não tem noção que está fazendo xixi. Então, esse momento peladinho vai dar para ele o primeiro sinal. Tá molhado. Ele vai começar a ter essa consciência corporal mais rápida. Mas, como eu já disse de novo, muitas vezes a criança já vai ter caminhado por esses processos, mesmo com a fralda descartável. E aí ela vai chegar ela vai estar no último aprendizado, que é ela sabe que ela precisa fazer xixi, mas ela está condicionada a fazer na fralda. Então aí é o momento que a gente precisa ter mais paciência para ajudar ela a tomar a decisão de fazer em outro local, tá? Então, o deixar peladinho vai para essa criança também vai deixar ela pelo menos ligada, tem algo diferente aqui, então agora eu tenho que tomar uma decisão, né? Então, é o que acontece, né? Quando a gente começa a deixar o sarau de cada vez mais para frente, né? Principalmente depois de 3 anos, aí a gente já tá lidando com questão comportamental. Não é mais só questão de aprendizado, né? Quando é menorzinha, é só um aprendizado. Agora a gente tem uma questão comportamental que a gente precisa trabalhar. E às vezes os pais dão de frente, né? Porque os pais querem ter o controle da situação, os pais querem decidir tudo, onde vai ser, como que vai ser. E aí a criança, peraí, ela tem o controle. Ela tem o xixi e ela tem o cocô dentro dela. Então ela decide o que ela vai fazer com aquele cocô e com aquele xixi. Então, se a gente tá em cima da criança, quer controlar o processo, ela vai segurar esse xixi, esse cocô. E a gente não quer isso, como eu disse para vocês. Então a ideia é a gente dar o controle para ela e fornecer um local de aprendizado tranquilo. É isso mesmo. Bom, mamães, eu acho que assim, primeiro de tudo, entra lá no grupo que tem todo o material lá, todo passo a passo lá. Tem vídeo, tem escrito, tem cronograma, tá muito simples, muito assim, detalhadinho. A gente teve o maior cuidado, o maior carinho para montar todo esse material, tá? O que é legal, o que ficou de diferente, né? Por que a gente juntou os trabalhos aí? Primeiro que eu estava passando por essa fase, então eu queria trazer isso para o Francisco. Eu tinha o controle emocional, beleza, eu tinha ali todo a questão de entender, criar um novo caminho neural, mas eu não sabia as técnicas. Então, eu trouxe isso lá no grupo pra gente, que é de a mamãe saber usar uma atividade de qualidade para entreter a criança, como que faz o reconhecimento do banheiro, depois do tempo aí, né? Vai indo. Tem todo o processo lá. E aí trouxe também as técnicas da Lu. Então a gente juntou tudo isso e tá lá. O material ele é todo gratuito para vocês. A única coisa que a gente fala é chama o máximo de mamães que vocês puderem para ler, para a gente evitar aí que outras mamães passem pelo perrengue, né? E algumas mamães passam, né? Eu percebi que, assim, por isso que eu falei na live da Lu, né? Estamos aqui na parte 2. Para mim, sinceramente, foi mais fácil do que eu imaginava, sabe? Eu achei que fosse demorar muito mais, eu achei que fosse ser trabalhoso demais. Gente, não foi, foi muito tranquilo, foi muito fluido, sabe? E as mamães que estão com a gente lá no grupo também, né, Lu? As mamães só tem. Só tem depoimento bom, né? Foi muito legal. E assim, os desafios que vieram, é legal para a gente aprender a lidar com eles também, né? Então, como elas têm um apoio, tanto meu quanto da Lu, a gente está sempre lá
trocando experiência, falando, aconteceu isso aqui também, sabe? Ó, faz assim, assim. Então, estamos ali numa vibe bem, bem gostosa. Entra lá e dissemina isso, passa aí para o máximo de mamães. E aí, o que que acontece? A partir de terça-feira, né? Amanhã a gente vai programar o horário, a gente vai fazer uma nova live. A gente vai entrar com outro material novo aí, com novos aprendizados para as mamães. Por quê? Ao mesmo tempo que eu falei, né, mamãe, estudem para ser pai e mãe, né, que isso é muito, muito bom, ajuda demais a gente. Eu e a Lu, a gente tem como essência, assim, que o que a gente sabe não deve ficar guardado para nós. Então, todo esse processo que a gente tem feito de autoconhecimento, de desenvolvimento da criança, enfim, a gente está montando material, né, novo, e a gente está trazendo para vocês também dentro do grupo, ou então a gente fazer um outro grupo aí de despertar ainda para dentro disso, né? Para HN e para todo tipo de aprendizado do bebê. Bom, visto tudo que eu falei aqui para vocês, do novo caminho neural, esse é um aprendizado que vocês têm que ter para tudo do bebê, gente. Guarda isso, tá? Porque isso é para o sono, é para alimentação, isso é para o desfraude, isso é para tudo, né? Olha lá, a Lica. A Lica é uma das mamães que está lá no grupo, ó. Resolvi tirar a fralda à noite também, depois de 15 dias do diurno. Teve uns 4 xixis na cama, mas estamos firmes. Não coloquei mais fralda. Ó, a Lica. A Lica, gente, ó, decidida, né, amiga? Ela foi. Eu não tirei a fralda da noite ainda do Nem Francisco. eu. Gente, tá demais esse grupo. Entra lá, essas mulheres estão demais, gente. A gente tá aprendendo pra caramba com elas. A gente não chegou ainda no desfraude noturno. Hoje até uma outra mamãe, viu, Lu, mandou mensagem pra mim falando disso, falando, ai, me ajuda aí com o desfraude noturno. E amiga, não cheguei nessa fase ainda não. E a gente vai passar tudo junto, a gente vai chegar junto. Estamos estudando mais para isso, né? E na terça-feira a gente vai abrir inscrição, então, para a mamãe que quer tirar de vez a fralda, que quer seguir a mentoria com a gente. Tem lá sessão de hipnoterapia para essa mamãe, tem a mentoria com a Lu do passo a passo, que é isso que a Lu está falando. Quando ela entende o que está acontecendo com a criança, que é mais próximo, ela consegue ajudar melhor, né? A gente sai ali do macro, né? Que é todo o passo a passo ali para todo geral, e a gente vai para algo mais específico, tá? Então amanhã a gente ainda vai trazer mais conteúdo para vocês, e na terça-feira a gente está pensando em de repente abrir a segunda turma. Porque a primeira turma foi um sucesso, né? E assim, veio de surpresa, a gente não ia fazer nada, né, Lu? A gente acabou abrindo e deu super certo. E aí, quem quiser saber mais, quem quiser aprender mais, a gente não fala só da HN, a gente está falando também, eu trago informações sobre o sono, que também está ligado diretamente a HN, porque senão tem mamãe que estava tirando na hora da soneca, tirando a fralda, aí o bebê não dormia de soneca, ficava irritado o dia inteiro, aí tinha que pôr fralda durante o dia. Então, a gente misturou todos os conteúdos, né? Junto com alimentação, né? Com instrução de nutricionistas materno-infantil. Então, assim, tem muito conteúdo legal para vocês dentro desse novo grupo, que é a segunda turma que a gente vai, tá? Quiser falar, É Lu? muito bom, gente. As meninas do grupo, né? O que a gente mais recebe é que gostaria de ter encontrado a gente antes. Porque, Muito assim, legal. as mães fazem muitas coisas sem saber, né? Porque é o que dizem, a gente ouve, alguém fala que tem que fazer assim, a avó fala, blá blá blá. E a gente faz as coisas sem muito saber, né? E aí a gente começa a ter um processo meio conturbado, e aí depois que a gente vai buscar informação, né? Então, aproveita, já busca informação, envie para outras mães que ainda podem estar com bebês, né? Mas para elas já se informarem dos caminhos que elas podem seguir. Eu falo, gente, a gente só pode tomar uma decisão consciente quando a gente tem informação. Sem informação, a gente não pode escolher um caminho a seguir. Então, já É. comece, pelo menos tenha uma noção de como funciona esse processo, isso tudo que a gente está falando, entra no grupo, você vai ver, a sua cabeça vai mudar, porque, gente, eu não acredito em nenhum tipo de curso de desfraude isolado, porque não existe isso. A gente tem que olhar toda Cada a bebê, né? dinâmica da família, a rotina da família, e a gente precisa entender que xixi e cocô são necessidades fisiológicas básicas, igual o sono, igual a fome. Então, se
esse bebê não tá dormindo direito, ele não vai nem comer direito e ele não vai fazer cocô e xixi direito, não vai aprender o processo de aprendizagem do banheiro direito. Se esse bebê não come direito, ele também não vai dormir direito e nem fazer cocô direito. E se ele não faz cocô direito, ele não vai comer bem e não vai dormir bem. Então a gente precisa trabalhar o amplo, não só dos cuidados com o bebê, mas a questão emocional da mãe, por isso que a Dai tá aí com a gente, e a questão de saber o que fazer, né? E nossa, até perdi o raciocínio. Mas enfim, a gente precisa trabalhar no amplo. Não existe só o processo de desfraude, é tudo, né? Ferramentas de educação, tudo, isso tudo vai influenciar, porque é a forma como você conduz o processo. Desfraude não é simplesmente tirar a fralda, é um processo de aprendizado que demanda, exige todo um olhar mais amplo e único para aquela criança, né? Entender isso tudo que a gente já falou, entender que ela foi condicionada a fazer de um jeito, então a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter persistência, que vai ser um processo que pode ser rápido, mas pode ser demorado. Então a gente precisa ter tranquilidade nele e que assim vai fluir. Então, assim, quem quer continuar com esse acompanhamento que faz total diferença, gente, assim, não tem como, porque assim, a gente tá olhando ali, a gente consegue dar uma orientação mais direcionada, você aprende mais sobre você, sobre sua criança, e você começa a ter possibilidade de criar a solução você mesma. É isso que a gente tá aqui. A gente não tá aqui para você depender da gente, para você não, é para você ter a possibilidade de fazer isso sozinha, saber o que fazer, porque a indústria, isso tudo faz que a gente dependa deles, né? Tudo, né? E a gente não pode depender da indústria, não pode depender disso. A gente tem que ter a capacidade de fazer sozinha, de encontrar a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades sozinhas. E essa é a nossa ideia. Dá para você o arsenal de ferramentas para que você possa desfraudar ou pelo menos aprender sobre o seu filho e sobre você mesma, né? Com segurança. E não só isso, viu, gente? Todos os aprendizados aí. É aquilo. A gente traz as técnicas, mas a gente está ensinando você o porquê você está fazendo isso. E não é todo mundo que faz isso. As pessoas dão as técnicas, faz e fica quieto, entendeu? É só fazer. Ah, não deu certo, você não fez. Né? Então, assim, ou contrata uma consultoria comigo, né? Isso, né? Tem tudo isso. Então, assim, eu já investi pra caramba com tudo isso, sabe? Eu já estudei bastante também isso. Então, o que a gente quer trazer mesmo é assim, ó, mãe, a gente tem um método que a gente ensina você a entender o porquê e como tudo funciona no desenvolvimento da criança, no aprendizado da criança. A partir do momento que você sabe que uma criança aprende, você consegue conduzir essa criança para qualquer aprendizado. Exato. Entende? Eu não tenho uma criança em casa que não come direito, eu não tenho uma criança em casa que faz birra e eu não sei o porquê, entende? Exato. Então, quando vocês olham lá o meu stories e falam, essa daí deve ser mentira, não é possível, ela é muito calma, ela é muito isso. É para vocês entenderem que, assim, quando você sabe, tudo flui mais fácil, tá? Tudo fica mais simples. Então, basta você entender o porquê que você está fazendo tudo isso, tá? A gente vai encerrar, eu vou ter que encerrar também, o Francisco chegou da rua agora aqui. Também. Mas a live aqui tá salva. Essa é a parte 2 da live. A parte 1 da live tá lá com a Lu, tá? E a gente vai conversando. Entrem no grupo a gente tá todo momento respondendo lá para vocês também. E amanhã tem mais live, aguardem aí que a gente vai se programar para passar o horário, né, Lu? É isso. Não percam, gente. Vão pro grupo agora, aproveitem. Olha lá. Envia pras mães, hein? Envia a live pras mães, gente. Envia, gente, envia. Tá bom? Tamo junto nesse processo aí de aprendizado. Beijo, amiga. A gente vai se falando então, tá? Ai, gente, beijo, obrigada. gente. Tchau.